Isso aqui não parece, mas vai ser um podcast faixa marrom, uma conversa com alunos e alunos da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias ou famigerado 6 em 7. E como é que vai ser essa conversa? Na verdade, nos anos passados, eu fiz eventos ao vivo presenciais, onde eu convidava essas pessoas para bater um papo ao vivo e presencialmente. E a gente resolveu disponibilizar essas entrevistas para você se inspirar e aprender com eles, então aproveite. A gente seguiu o roteiro passo a passo da base do Fórmula e nós fizemos 103 vendas a 997. Eu queria convidar aqui o Matheus. E, Matheus, um pouco antes de começar a Masterclass, eu te encontrei ali, né? E tal, então a gente conversou por um tempinho, mas por alguma vez na vida eu já conversei com você antes disso? Não, na verdade foi a primeira vez. E, primeiramente, prazer estar aqui com vocês e te conhecer pessoalmente é, de fato, um privilégio aí. Que massa. Ninguém nunca me conheceu e falou assim, Érico, você é mais bonito pessoalmente. As pessoas, mas é uma das coisas que nunca aconteceu. Mas então, tá bom. Então, como é que você me conheceu? Como é que você teve contato com o conteúdo da Fórmula? Legal, Érico. Eu sempre trabalhei com vendas, né, na parte da CLT. Eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma forma no digital que eu consiga escalar, que eu consiga talvez não ficar fazendo isso aqui a minha vida toda, né? Porque é aquela história, né? Tem uma frase que diz que se você não quer ter a vida como seu gerente, né, não trabalhe como ele. E apesar de eu ter diversas oportunidades de subir de cargo, digamos assim, pela CLT, eu falei, cara, eu preciso achar uma forma, eu não quero isso aqui para mim, não é o que fazia meu coração queimar, apesar de ter grandes resultados em vendas. E quando eu, na internet, procurando alguma forma, eu caí num tráfego, né, você aparecia toda hora para mim, eu falei, não é possível, cara, esse cara eu tenho que conhecer melhor. E aí eu comecei a pesquisar mais, a te conhecer, a frequentar aquilo que você entregava na internet. E aí eu comecei a ficar encantado, porque eu falei, poxa, isso aqui, de fato, ele entrega algo que pode mudar a minha história. Que eu posso casar a venda com aquilo que eu faço hoje no físico, né? E foi aí que eu consegui encontrar essa oportunidade visível de negócio. Tá, e aí do conteúdo gratuito, eventualmente eu devo ter te convidado, através dos anúncios, para uma Masterclass. A gente viu isso na aula passada, como é que isso acontece. Uma vez que a pessoa vê um vídeo meu e fica muito tempo lá, ela passa a ser uma pessoa interessada, porque ela gastou tempo comigo. Aí eu começo a mostrar anúncios só para as pessoas interessadas. Então, você acha que eu mostro aquele tanto de anúncio para todo mundo? Não, eu mostro só para você, porque você vê os vídeos. Mas, enfim, é uma das coisas massas de você também falar com pessoas interessadas. Dica da minha esposa, fala com quem quer ouvir, né? É tão bom, gente, dar aula para quem quer ouvir, não para quem tem que tá lá. E aí, eventualmente, você vai para provavelmente você foi para uma Masterclass ou uma... Exatamente. Em BH tem a própria Hotmart, que é o polo ali, né? Sim. E teve um evento que você fez no Expo Minas, em BH, um centro de eventos, e foi justamente um evento presencial, e que eu assim, vi pessoalmente mesmo, e aí aquela história, né, que você fala bem. Quando a gente vê, é difícil dizer, não dá mais. E assim, tinha alguma reticência que você tinha antes de comprar? Porque parece, não é barato. E o que estava passando na sua cabeça? O que te deixava em cima do muro? Quais eram suas considerações? Ou você não, cara, você é aquela pessoa que viu e foi de cara? Não, foi uma decisão difícil, porque realmente é um investimento que assim, sempre depois do seu maior medo, né, tem o seu grande triunfo. Então, assim, eu falei, cara, todo sacrifício que a gente tem na vida, por trás daquilo tem um benefício. E eu falava assim para mim, para minha esposa, né? Eu falei assim, amor, a gente precisa definir isso e decidir. E foram dias assim tensos, porque a cada dia que passa, né, foi passando o evento, a vontade de estar dentro era maior. E se não for agora, eu pensava assim, poxa, será que se eu deixar passar isso, será que eu vou ter outra oportunidade? Quando eu pensar em começar lá na frente, será que eu não vou ter perdido o time? E aí foi que eu defini e decidi entrar. E aí eu... O que eu falei que te fez bater o martelo?
teve algum momento que você falou assim, não, agora vai, meu, isso aí é a gota d'água? Na verdade, assim, o que me pegou assim no processo foi porque você fala uma coisa muito e o legal disso que é muito a gente sente essa verdade. Você falou assim, cara, se você não definir agora, você vai perder esse tempo, mas são pessoas comuns. Não tem nada de fora da caixa assim, que você pode conseguir isso de resultado. Eu falei, poxa, não tem ninguém melhor do que eu, assim, de forma humanamente falando. Tem mais esforçada, tem, de repente, de alguma forma que destaque nisso, mas, poxa, é ser humano igual eu. Então, a pessoa do meu lado fazendo e tendo resultado, e por que não comigo? Por que não o Matheus em si? E isso que você falou foi muito forte. Eu falei, eu preciso definir isso agora. Então, esse é o tempo. E eu decidi entrar e aí começou a mudar tudo, né? E como é que foi o processo a partir da fórmula? Que ano foi isso? Isso foi no segundo semestre de 2019 que eu entrei. E assim, tem aquele período de adaptação, de ver o curso, né? E assim, eu falei, cara, a decisão de entrar, é muito louco isso, porque realmente não sabe, isso é verdade. A gente, poxa, o que eu vou lançar? O que vai ser? Qual que é o nicho? Tudo bem, a gente tem uma ideia, e quando você entra, eu entrei, assim, parece que tudo que passa na sua frente você quer lançar. É impressionante. E você começa a enxergar oportunidade em tudo. E aí começou a acontecer. Eu consigo enxergar a oportunidade na Letícia filmando, cara. Tipo, ela tá filmando, vai saber como é que opera aquele negócio. Assim, é nesse nível que eu vi. Às vezes eu peço, Senhor, para de me mostrar, já tá bom, não preciso mais, tá tudo bem, é só um... Então, assim, é mais difícil manter o foco em uma coisa só do que não ver ideia. É isso aí. E aí eu comecei a testar algumas coisas com fórmula. E é muito louco a história porque dos nichos que eu e minha esposa, a gente começou a pensar, lá atrás tivemos aquele embate ainda de começo, né? Poxa, o que eu vou começar a fazer? E aí o nicho de confeitaria, que hoje é a nossa maior referência, né? Tudo começou de forma assustadora, porque foram resultados assim que a primeira a gente pensa assim, poxa, será que é isso mesmo? Mas a segunda, a terceira e a quarta, assim, não é sorte, né? Então é um método, então é o passo a passo que você falou. Quando você aprende a fazer, não tem jeito. E como é que você acabou encontrando uma expert? Eu imagino que você é o confeiteiro, né? Como é uma expert ou um expert? Na verdade, a que destacou em si, né, que teve os maiores resultados. Estou pegando esse caso para contar, mas eu parti do princípio, ela me procurou, eu comecei a postar alguns conteúdos, e a gente já fazia algum trabalho de lançamento de início, bem início, e aí eu fui abordado, e como eu sempre trabalhei com vendas, eu gostava de negociação, né, eu gostava de entender, de conversar. E aí ela já chegou abrindo o verbo, falou assim, já fui no mercado, o pessoal cobra X de percentual, e eu preciso de alguém que resolva o meu problema. E aí eu falei, poxa, agora é a hora, porque é um nicho que relativamente é escasso, né? Eu pensava, poxa, e é muito barato. Alguns cursos, né, para confeitaria, tem cursos muito, muito baratos. Eu falei, poxa, como que eu vou escalar isso? Como que a gente vai fazer para poder escalar resultado nesse nicho? E aí a gente começou a conversar, definimos algumas coisas, né? A gente conversou em conferência e alinhou algumas coisas. E como eu já entendi um pouco da taxa que o mercado cobrava, de alguma forma, eu fiz uma proposta irresistível. E a gente começou a partir daí a partir para o primeiro lançamento, que seria o Semente, né? Que é o início de tudo. E entrando nesse nicho de confeitaria. E quanto faturou esse primeiro lançamento? Então, nesse primeiro, foi assustador, porque a gente seguiu o roteiro, o passo a passo, da base do Fórmula, e nós fizemos 103 vendas a 997. Só que aí, nós batemos os 100 mil reais, só que aconteceu, a Hotmart tem um período de reembolso, né, 7 dias ali para a pessoa validar o curso, a compra, né, a garantia.
E aí, 6 pessoas cancelaram. Uhum. Eu falei, poxa, a gente bateu isso, mas ficou no líquido, no final, com 96 mil. Aham. Quanto você investiu em anúncio? Investimos R$ 3.100, mais ou menos, 3.200 com tráfego, né, com anúncio. Sim. Deu mais que a poupança, né? Eu falei assim, eu olhei para minha esposa e nisso, assim, minha esposa, a Carol, inclusive está assistindo, o Davi e a Nayara, que as duas são irmãs, né? Então nós 4 pegamos, falamos, a gente precisa aprender. E quando a gente viu esse resultado, porque o 6 em 7 ele tem muito mais do que literalmente o valor, né? Porque é a sua honra. Você fala, poxa, na sua cabeça você passou por tanta coisa, todo mundo falando assim, olhando para você e eu quero ver se vai dar certo, né? Esse cara tá maluco. Então acaba que esse mérito de conseguir, ele é assustador. Então, mais que o dinheiro em si, é a honra de você ter conseguido. Total. Por isso E aí, que fica. e depois o próximo lançamento foi Próximo quando? lançamento, segundo lançamento, porque tem diversos tipos de produtos dessa Expert. Mas enfim, Qual seguindo. que foi o primeiro produto? O primeiro Perdão? produto foi Páscoa. 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 E aí o segundo O produto? segundo produto é um curso que envolve todos os produtos que ela vende na De loja. ovo de Páscoa, é isso mesmo? Ovo de Páscoa. Páscoa, ovo. Isso. Fazer o ovo mesmo, botar o chocolate lá. Exatamente. Exatamente. E não é barato, né? Porque 997 para o mercado é um ticket alto. Em confeitaria. E a gente conseguiu esse feito. E aí o próximo foi Próximo de quê? lançamento foi doces, diversos, a gente chama de doce de vitrine, né? Que é diversos tipos de doce, mais de 25 tipos de doce. E aí foi o nosso maior lançamento. Quanto foi? Foi 276 vendas a um ticket de 1.297. Total. Isso dá um Então dá deu 341 mil. 341 mil dá para comprar um carro, né? Já está começando a ficar bom. E aí, inclusive os carros estão caros agora, né? E aí eu falei, meu Depende Deus. do carro também, né? Depende do carro. Mas, e aí, quanto você investiu nesse segundo, você lembra? Esse nós subimos para 6 mil. Olha. A gente dobrou praticamente o investimento em tráfego, né? Você foi arrojado agora, né? Foi arrojado. Assim, vou estourar a boca do balão. Vou estourar 6 mil, né? Pô, agora tá podendo, né? Tá podendo. Vamos gastar agora, né? E assim, quantos 6 em 7 a partir dali você fez? E aí depois do segundo o terceiro lançamento foi só de bolos. De quê? Só de bolos. Bolo? Bolo festivo. Bolo. Bolo festivo, confeitaria também. E aí? Mais um. Esse deu um pouco menos porque é um público mais mais difícil, né? Todo mundo que compra. Faturou quanto? Esse aí foi 146 mil. Coitado, né? Não, vamos lá, e você entrou, fez terapia, eu tenho um bom terapeuta para te recomendar. E aí, no quarto lançamento agora, em janeiro, nós fizemos o lançamento desse doce de vitrine com Páscoa. Foram 138 vendas e aí nós aumentamos o ticket. Era um 297, foi para um 397. Total. E foi mais assim, ninguém vai falar que é sorte, né? É método, né? Massa. E você aparece nos vídeos? Assim, na verdade, eu fico nos bastidores, né? A gente faz todo o backstage ali do lançamento. Mas a gente, Érico, nesse processo, nós percebemos, nós 4, assim, que a gente se juntou ali, né, em família. 4? Eu, minha esposa, o Davi e a Nayara, que é a irmã da minha esposa. O Davi é? Davi é o esposo da minha cunhada. Meu concunhado. Família, né? Família. Foi dando emprego, né? Não, e loucura, porque assim, eu era CLT, eu trabalhava em paralelo, né, com Fórmula e CLT. E aí eu tenho um filhinho de 7 meses, o Tito. E há 7 meses, exatos 7 meses atrás, assim que ele nasceu, eu pedi conta da empresa. E vinha batendo todas as metas. Então, assim, o pessoal não acreditou, porque, poxa, quando seu filho nasce, a segurança que você tem da CLT, você abre mão para mexer com produtos digitais, com venda online. As pessoas acham que a gente está brincando, né? Se a gente conta... Então, meu supervisor não acreditou nisso, e aí as coisas começaram a virar de fato, sabe? Massa. Então, é loucura isso. Massa, parabéns. Não só pela coragem, né? Eu imagino, porque hoje, olhando a história para trás, 300 mil aqui, 100 mil ali, bolo aqui, doces de vitrine ali, ovinho de Páscoa, inclusive está na hora da Páscoa, fazer um chocolatinho lá, todo mundo acha brincadeira.
Mas tudo começa com um momento de quê? Coragem, né? Coragem é foda. Eu estava pensando em pegar algumas perguntas da audiência. Você se importa? Bora. A gente vai fazer aqui. Então, assim... Vamos. E assim, ó, a gente está abrindo a turma da Fórmula de lançamento dia 11/4, então é uma janela de oportunidade que vai passar e vai abrir, vai fechar, aquela coisa toda. Então, eu queria dar uma preferência para quem ainda não é aluno da Fórmula e não tem contato com a Fórmula, nunca foi aluno, nunca estudou a Fórmula, alguma coisa do tipo. Então, se você não é aluno da Fórmula e não teve contato com a Fórmula e tal, quer fazer uma pergunta para a gente, vamos lá? Opa, como é que se chama? Levanta para a gente, só para a gente não pensar que é uma voz do além. Como você chama? Meu nome é Viviane. Oi, Viviane. Tudo Você bom? é daqui de Brasília mesmo? Não, eu sou do Rio, mas estou morando aqui em Brasília agora. Ah, que já legal. morei aqui e agora estou morando de novo. Legal, bem-vinda. Obrigada. E qual a sua pergunta para a gente? É o seguinte, eu vou fazer a fórmula porque Faz eu quero... só um pouquinho mais perto isso. Eu vou fazer a fórmula porque eu quero aprender a lançar. Certo. E aí, eu penso em lançar, eu penso em lançar várias pessoas que eu conheço. Tem uma amiga do nicho de moda, outra do nicho de nutrição, mas não são especialistas assim, tipo esse pessoal do livro aí que você falou para listar. Certo. E aí, eu queria saber se você acha que isso, de alguma forma, atrasa os 6 em 7, porque é uma galera que está remando tipo eu, entendeu? Sim. Ué, o que você acha? Matheus, é bom que a gente tem duas opções. Só reforça o final, por favor, a sua dúvida. Ela é tipo, deixa eu ver se eu entendi. Desculpa o seu nome? Viviane. Viviane. Vou tentar recriar a pergunta. Ela vai fazer a fórmula e vai pensar em lançar, e tem duas amigas, uma no nicho de moda, outra no nicho de nutrição. Ó, tô sabendo escutar bem. E aí ela não sabe, mas elas nunca escreveram um livro. Elas não são o que ela chama elas não das são pessoas famosas, né? São famosas. pessoas Tipo eu. E você acha que isso é bom, é ruim, acelera ou atrapalha? O que você acha? Na verdade, assim, tem um processo de construção de audiência, né, que é importante. Só que, quando nós começamos, um exemplo real, não nesse nicho, mas a página não tinha praticamente nenhum seguidor. Nós tínhamos, assim, pouco mais de 3.000 seguidores. E nós construímos isso. Então, a construção de consciência, de audiência, de conteúdo, isso facilita para que você consiga, de fato, quando você fazer a oferta, né, com que isso case com a sua oferta que você tem. Então, você começar do nada, na verdade, para começar do nada não tem como, né? Você precisa ter alguma coisa. Então, você fazendo essa construção de consciência, de conteúdo, empilhamento de conteúdo, uma linha editorial, uma sequência disso, começa a ficar mais propício, né, para que você consiga esses resultados. E quando eu falo que precisa ter uma coisa, significa que elas precisam ser realmente experts no que elas são. Não, elas são e elas já têm uma vida de trabalho. Total, mas então se ela é de moda, ela precisa ser a personificação da moda. Sim. Tipo, não pode ser que nem eu, entendeu? Sim, nem que nem eu, por isso que eu vou ser lançador. Tipo isso. Então, e aí, o que eu olharia? Muita gente fala o seguinte, você não pode pegar o expert espeto de pau. Em casa de ferreiro, as pessoas falam espeto de pau. Aqui não. Você tem que fazer em casa de ferreiro espeto de ferro. Esse é o suficiente, porque isso aí é a parte delas. Ela tem que realmente ter vivido aquilo. Se ela é maquiagem, ela tem que andar maquiada. Se a personal trainer está ensinando emagrecimento, não pode ser gordinho. Eu posso, ele não. Né? Então, esse é a única coisa. Agora, uma coisa que eu vou deixar para você como dica, até complementando você, é que eu sei que você acha que você vai lançar elas. Eu sei que elas é uma boa oportunidade. Mas vai de cabeça aberta, porque você vai achar... Primeiro que elas não são a condição, não é porque você conhece elas que agora você vai fazer decisão, mas elas só são, no momento, candidatas. Sim. E quando você estudar, você vai ver N oportunidades, principalmente dentro da fórmula. Porque tem muita gente lá, parcerias são feitas o tempo inteiro lá. Então você vai começar a conhecer pessoas lá dentro, que são pessoas perfeitas, não só um expert qualquer, um expert que sabe a fórmula. Você não precisa falar para ele fazer conteúdo, que eu já fiz isso para você. Você não precisa falar para ele fazer ABC, porque ele já ouviu isso da minha boca, ou ela. Então, geralmente, quando você pega um expert lá dentro,
dá muito menos trabalho, você não tem que remar contra a maré. Isso não quer dizer que elas não vão ser ideais para você, porque elas são suas amigas. Tem uma coisa que eu não falei aqui, é legal você pegar experts que você admira o trabalho, que tem uma relação com você. Sim, acho que deve ser legal trabalhar com quem você acha legal, né? É legal trabalhar, então isso conta um ponto positivo para elas, mas não é tudo. Tá bom? Tá bom. Então, assim, se você entrar com a cabeça aberta que elas são grandes candidatas, mas você não elegeu elas ainda, mesmo que elas sejam o seu primeiro ou segundo projeto, porque você vai acabar fazendo muitas amigas lá dentro também. E eu sei que vocês... A gente faz muito amigo agora no digital também. É muito estranho isso, né? E pessoas que... Enfim, eu tenho N amigos. Então, assim, se você entrar com uma cabeça... Se dá a permissão de entrar com uma cabeça mais aberta. Tá bom? E aí, se forem elas, está tudo bem, se não. Mas a única coisa que não pode negociar com a expert, o espeto tem que ser de ferro. Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, porque não tem como nadar. Aquela pessoa, tipo a pessoa que ensina paternidade, mas os filhos são tudo uma desgraça. A outra ensina, aquele terapeuta que ensina você ter um relacionamento bom, mas o casamento dela está uma desgraça. É tipo o dia que eu fui casar, né? Eu fui casar e minha esposa queria aquele padre. Cara, minha esposa é um bichinho complicado. Tipo assim, quando ela chegou aqui, ela queria uma médica de parto. Ela queria ter um parto normal, e era essa uma médica que ela pesquisou, e tinha que ser essa médica. A mulher não tinha horário. Falou, não vou te pegar, não. Eu falei, pelo amor de Deus, mulher, faz isso não. Aí a Juliana falou assim, eu vou sair do país de novo. A gente vai, porque tem uma outra médica lá, não sabe se eu falei, cara, pelo amor de Deus. Tipo assim, ela tinha a ideia do que ia ser o parto dela, que tipo coisa de mulher, esposa e tal. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus. Então, ela tem essa escolha, né, dessa coisa. Então, assim, vai com uma cabeça ligeiramente mais aberta, porque você pode... Eu chuto 80% de chance estatística de você lançar uma outra pessoa, mesmo sendo amigas de vocês. É só porque eu entrevisto meus alunos, tá bom? E se você for com essa abertura, deixa mais cartas virarem, Tá. aprende isso, e não quer dizer que não vai ser com elas, tá bom? Tem que jogar. Bom, joga pra mim de novo? Vamos lá. Ai. Você já sabia que ia cair em você. Você confiava... Não. Você tem uma pergunta? Você é aluna ou já foi aluna da forma? Não sou aluna. Então levanta. Comecei a te seguir hoje. Hoje? É, aqui, agora mesmo. Nossa, isso vai ser interessante. Levanta, como é que você chama? Eu sou Clemis Menegassi, Prazer, Érico. professora. E ontem você fez uma pergunta para o público e deixou em aberto. Opa. E eu estou aqui para te dar uma resposta. Diga. Ontem você perguntou qual era o seu 6 em 7, além de ganhar dinheiro. Ok? Perdão, qual é o seu nome novamente? Clemis Menegassi. Clemis. Clemis. Tá. Eu deixei E em a hora aberto. que você estava falando, e houve um silêncio geral, eu estava recebendo um e-mail da Alemanha de um amigo que eu conheci na internet, não conheço, que é voluntário e que está trabalhando no nosso site para lançar um sonho que nós já trabalhamos num projeto há 50 anos com uma metodologia. Não pergunte quantos anos eu tenho. Então, nós estamos lançando o Instituto Dicas com amigos voluntários no mundo inteiro que eu conheci agora, nesse ano de pandemia, e fiz vários cursos. E não fiz o seu. Meu coração não bateu. Mas essa semana passada, o Flávio, que agora veio para trabalhar comigo, ele falou do curso, eu falei, então vamos. Chegou a hora de eu conhecer esse rapaz. Nunca te segui, não sabia nem seu nome. Mas eu estou te dizendo que o sonho do Instituto e a escola diferente é o que eu faço a vida inteira. Então, eu não sei se a gente vai ter condições de fazer 2 pessoas nesse momento do Instituto. Sim. Mas eu quero lançar, fazer os lançamentos, aprender. Eu sou muito exigente e sempre estudei muito e aprendo demais. Então, estou aqui porque você é um grande mentor. E para me convencer, não é brincadeira. E
a sua delicadeza, tenho muito para aprender com você. Mas o Instituto nosso está aí. E a gente tem muitas ideias para trocar. Que massa. Fica a dica aí. Obrigado. Obrigada. E você tem uma pergunta para mim? Ou você Tenho tem uma só um sonho? pergunta para você. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Ou a gente, né? Ajudar é muito, né? Porque aquele cara lá de cima não me deixa ficar sem pensar, né? Eu sei como é. Sabe como é, né? Às vezes eu falo, puxa, não é possível, mais uma ideia, o que eu faço, né? E eu sempre vivi atrás dos meus sonhos, das minhas ideias, do meu coração. Balança pelas crianças desse país. E eu sempre fiz diferença, porque o nosso projeto é 1 a 1. Nós nunca tivemos prova, nunca tivemos idade para estudar, nem sala de aula, nem série. Então, lutar contra o sistema brasileiro não é fácil. E quase que eu fiquei sem nada, porque eu pagava para o projeto existir. Então, a gente tem história, tem sonhos, tem muita gente, mas tem determinado assunto que a gente não sabe fazer. Sim. Então, eu quero lançar um monte de trabalhos, porque você está falando com uma pessoa que representou o Brasil com coleção feita em tribo indígena, com comunidade, com pessoas, e que fez um livro em uma semana, quando não tinha nada de internet, e ganhou prêmio internacional, fez tudo isso. E sempre trazendo a comunidade para perto de mim. E as pessoas que poderiam colaborar com o meu trabalho. Então, a gente tem muita história. E eu não tenho muito tempo, né? Porque não dá para dobrar mais assim, né? Não dá. E meu filho fala, seja direto, objetivo, eu não posso. É muita coisa para falar, esse pessoal tem que aprender, que tem que ter garra. Esse país precisa de mudança. E a mudança começa na escola. Entende? É isso. Massa. Muito obrigado. Eu tenho história, tenho família e filhos, então eu tenho tudo para contar. Excelente. Comigo tudo deu certo, e sozinha, sem o marido do lado. Show. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, deu certo. E ó, a hora de dar voz a isso, né? No mundo digital. Agora é a hora de dar voz a isso. E prazer. Muito prazer. Que massa que vai ser. Muita honra também. Você quer jogar para alguém? Joga aí. Porque as pessoas acham que eu... Vamos lá. É difícil, né, essa coisa? Vai lá. Oi. Como é que você chama? Yasmin. Você já é ou já foi aluno da Fórmula? Não, inclusive ela me lembrou que eu tenho que seguir você. Total. E Yasmin, e qual a sua pergunta? Você é daqui de Brasília mesmo? Sim, Tá, nasci legal, aqui. faz Nunca saí sentido. daqui. Mas enfim, qual a sua pergunta pra gente? Então, eu sou especialista em relacionamentos, né? E também sou coach. Fala um pouquinho só mais perto, tá? Do cubo. E a minha Por favor. dúvida é quanto ao time, né? Meu noivo estava até comentando que eu vim para cá e falei, olha, a gente já trabalhou com venda, a gente vai sentar aqui e não vai comprar nada. Já mudei de ideia. Então, a minha dúvida é quanto realmente ao time, porque essa é a primeira vez, né, que eu estou empreendendo. Então, assim, eu tenho especialista, tenho, vamos dizer assim, experiência, porém, não com o meu nome, né? E essa foi a dúvida que me trouxe quanto ao especialista, porque eu não tenho isso como meu nome. Era sempre nos bastidores de outras empresas. Então, o Fórmula, será que ele faria tanto sentido para mim nesse momento? Ou eu primeiro preciso construir um pouco mais do meu próprio nome antes de entrar? E qual que é o seu plano de construir o seu próprio nome? Se você não tem técnica para isso. É justamente porque você não precisa construir o seu nome que o Fórmula é para você. Até porque, não sei se você reconheceu, mas muita gente, as pessoas que são experts hoje, são experts porque elas usaram a Fórmula para construir o nome. O Fórmula não é para pessoas que já têm nome. Nada de errado se você já tiver, vai amplificar. Mas é justamente porque você não tem que você precisa do Fórmula para aprender a construir isso nesse mundo que a gente vive novo. Que é o como. Eu fico pensando, qual que é o plano B? Você acha que vai construir um nome sem técnica? É mais demorado e talvez mais arduoso. O que você acha?
Matheus. Exatamente isso. Por exemplo, falando de mim, como um exemplo claro, né? Nós decidimos fazer os bastidores de experts, né? Então, sermos lançadores. E agora, os resultados falam por si só. Então, contra resultados, não tem o que falar, né? É nítido isso, é número. Então, agora, construímos isso e talvez, ou se a gente quiser, por exemplo, nós podemos partir para essa ideia de sermos as pessoas, a vitrine, digamos assim. Então, primeiro é isso. Com o método do Fórmula, você vai aprender a fazer isso, e você fazendo o seu nome, mesmo que seja nos bastidores, tá tudo certo. Entendeu? Eu falo assim, você tem um plano A, o plano A custa X. E quanto custa não ter o plano A? Qual que é o seu plano B? Intuir, sentar e esperar brotar? Do jeito antigo? Água mole, pedra dura, tanto bate que fura? Daqui a 30 anos você tem um nome? 30 anos, 20 anos, 5 anos? Ou você vai acelerar com o método? Fazer dar certo agora. Né? Show? Respondemos? Sim. Agora você segura um pouquinho. Quem quer fazer uma pergunta? E não é aluno? Show. Você vai escolher quem? Joga para quem você mais gostar e não joga para quem você não gostar. Vai lá. Opa! Foi? Boa noite. Boa noite. Como é que você chama? Caio, Oi, Caio. sou daqui de Brasília e eu tenho uma dúvida em relação a essa questão dos bastidores. Como que é essa estrutura? Porque a gente vê aqui tanto o pessoal, só o celular e tal e tudo aquilo, porque é uma coisa muito bom para ser verdade, entende? Entendo. É uma estrutura assim que, a gente hoje em dia vê tanto aquela estrutura da super câmera, da super luz, daquela coisa toda para filmar, para fazer não sei o quê. E eu tenho muita dúvida em relação a isso. É isso mesmo? Até a história de ontem, fui ao banco, tinha só dois celulares, 2 computadores, e nós fizemos lá vários 6 em 7 e tal. Como que é essa estrutura? O que precisa realmente? Ou é basicamente seguir realmente o plano e ali você vai tocando e vai dando certo? Excelente pergunta. O que você acha, Matheus? Olha só, o Fórmula, hoje, ele tem toda a parte de página, você entende o que é isso? Página, sim, tráfego, então ele te ensina isso, o curso te ensina isso. Como que é os bastidores? Você precisa, de fato, não precisa ter muita coisa para começar, porque a nossa ideia é essa, né? É um mal de ter a perfeição, e nós éramos muito assim, né? Eu falo nós 4, quando a gente começou, de tentar, de fazer muita coisa, luz e tal, e não precisa. O que é o básico do básico? Você tem um conteúdo, você tem uma câmera relativamente, um celular, hoje todos os celulares, né, os novos têm uma câmera legal, a gente já grava conteúdo, inclusive tem curso nosso que nós lançamos, cursos pequenos, né, Express, Pocket, os cursos menores, gravados totalmente do iPhone, totalmente do celular. O PDF, assim, conteúdo de texto, faz um PDF, coloca como conteúdo complementar da aula, uma página de captura bem simples. Então, assim, o simples bem feito funciona. Parece que não. Massa. Então, assim, é o conteúdo bem gravado, obviamente tem que estar nítido, uma página de captura, uma boa oferta, um bom conteúdo, gerar um bom movimento para isso. Entendeu? Então, assim, essa base, isso é o passo inicial, entendeu? Beleza. E assim, se você curtir câmera, você pode comprar umas câmeras. Mas assim, 80% dos 6 em 7, os primeiros 6 em 7 são feitos só com o celular e o laptop. Basicamente, 80%. Só o celular. Até porque as câmeras do celular hoje é boa pra caramba. O microfone que é do celular, às vezes, é melhor que o microfone que você compra. Entendi. Se for um celular razoável. E assim, à medida que você faz, tem sempre pessoas que são mais... Cara, teve uma época, você viu que no meu primeiro filme eu andava de terninho? Sim. Então tá bom, precisa andar de terninho para fazer o 6 em 7? Não precisa. Eu lembro de uma vez que, se isso fizer você mais feliz, eu lembro de estava falando com a Barry é super especialista lá dos Estados Unidos, falou assim, você acha que eu devo andar de terninho? Eu não acho que eu devo andar de terninho e tal, para fazer porque as pessoas vão me respeitar mais, aquela coisa. Eu falei assim, Érico, não influencia em nada, só influencia em você. Se isso te deixa mais feliz colocando uma câmera mais boa, é só para você. Tipo mulheres fazendo unhas, elas não fazem unha para os homens. A gente geralmente não olha para a unha delas, né, mulherada?
Mas elas fazem para ela porque aquilo deixa elas mais felizes. Tem gente que nem faz unha. Fala, eu também não olho. Mas geralmente, se você fazer a sua unha te deixa mais feliz, ótimo, faça a sua unha. Mas não é isso que vai fazer a diferença nesse processo. É o que o Matheus falou, é o conteúdo. Um laptop, um celular, de físico é o suficiente. Aí você vai precisar de que mais? De uma ferramenta para mandar e-mail. A maioria delas tem uma conta gratuita antes de você fazer isso. Uma ferramenta de páginas, se você ir para um lugar para hospedar o curso, antigamente tinha que pagar. Hoje em dia, se você tem um gateway de pagamento, por exemplo, o Hotmart, ele já dá isso de graça. Então, está cada vez mais fácil. De graça é o seguinte, está incluído no serviço. É tipo calibragem de pneu. Não precisa pagar para calibrar o pneu. Tá no custo ali do posto de gasolina. Então, é bem assim. Agora, tem muita gente que tem uma necessidade brutal de ter uma câmera boladona, porque ou é da área, ou dá mais valor a isso. Mas não é isso que faz o 6 em 7. Inclusive, eu mostrei um exemplo da Maria Joana ontem. Você estava aqui? Estava, da mountain bike. Você viu o vídeo dela? Sim, ela cheia de post-it lá atrás total, e tal. E se você acha que por isso que vai essa dúvida, entendeu? Não, e se você acha que eu peguei os posts para mostrar que era simples, entra no perfil dela. Entra lá. Inclusive, se você for nessa galera, principalmente a galera que está começando, agora, depois que você tem um dinheirinho, você acaba gastando numa câmera, sei lá. Ajustando, fazendo um ajuste fino, acaba gastando num microfone que está dentro de um cubo, sem fio. Mas assim, não é isso que está gerando 6 em 7, não é esse cubo necessariamente, não. Isso é um mimo meu, eu adorava ficar jogando microfone, em vez de ficar as pessoas passarem, isso me divertia e eu gastei dinheiro com isso. Mas não é o que fez o 6 em 7 lá atrás. Inclusive, a maioria dos 747 que eu faço é nem papel de parede. Tem a galera que compra o LEDzinho, a galera que você tem que comprar um LEDzinho para ficar azulzinho atrás, para ficar mais youtuber. Ainda não fiz isso, mas uma hora eles vão me convencer. Entendeu? E à medida que você vai ganhando dinheiro, você vai investindo em alguma coisinha. Mas você pode, mas não é... Não é a base, né, para o sucesso. Não é a base. Celular, e muita gente gasta muito tempo pensando que é isso, sabe? Até, tipo, você vai na agência, eles te pasteurizam, né? Você vai tirar foto de coach, o cara te coloca num lugar lá, te bota um terninho, te manda cruzar o braço, faz assim. Ninguém fica assim. Ou eles fazem assim, né? Aquela foto assim. Precisa, ou assim, né? Não é isso. Então, assim, muita gente tenta colocar chantilly num bolo de lama. Não é? E o que é o bolo de verdade? Casa de ferreiro, espeto de? Ferro. Ferro. É só isso. Porque, no final das contas, ainda te digo mais. Quanto eu acho, eu tenho essa teoria e cada vez mais, as pessoas veem no feio a verdade. Quanto menos pasteurizado você... E quando eu falo pasteurizado, se você é mulher e gosta de se sentir bem na frente de uma câmera, é para você aquilo. Mas se você não precisa, assim... Não precisa. As pessoas veem no feio a verdade. Pensa nos vídeos que mais viralizam. São os vídeos de agência? Não, são os vídeos que parece que é verdade. Quanto mais você for você... Então, esse é o Érico. Se você me pegar na rua, eu vou estar de tênis ou descalço. Às vezes estou descalço, com uma calça. E hoje eu troquei a cor da camisa porque eles pediram. Mas se for normalmente é verde. Esse eu estou indo... Preparei para vocês. Então, não preciso de colocar um terno necessariamente. Agora, se eu colocasse um terno e aquilo me fizesse sentir melhor, aí eu estou fazendo aquilo mais para mim do que para vocês. Entendi. Então, quanto mais você for, mais você vai fazer, mais você vai vender. E para todo mundo que não é bonito, converte mais. Porque não é pasteurizado, né? É vida real. É vida real. Não pela blogueiragem. Se você é uma blogueira, aí não. Aí você tem que ser linda, maravilhosa, no hotel de uma piscina com borda infinita. Mas as pessoas que procuram esse tipo de fase, elas não estão procurando... Cara, é tipo você ir na sala de aula, você não quer o professor mais bonito. Você quer um professor que resolve o seu problema. Sabe o que está fazendo. Não é o médico mais bonito, é um médico bom. E é mais ou menos assim. Tá joia? Beleza, fechado. Obrigado. Opa! E a gente está chegando ao final. Muito bem. Eu queria a primeira vez te agradecer, Matheus. Obrigado por ter vindo lá de BH para isso. Né? Obrigado. Obrigado.